Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscilla Rice e estou falando com vocês direto do estúdio Live Oak em Berkeley, na Califórnia. E hoje estou acompanhada pelo fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Oi, Ivan, como vai? Onde você está? Hoje estou com os pés na grama, em minha casa em Austin, no Texas. E é ótimo, é muito bom ficar em um lugar só. Tenho um bom amigo como convidado hoje. Conheço ele há vários anos. Dr. Odi, ele é o fundador da Inspired Results, uma empresa global de treinamento em coaching de performance em Abu Dhabi. Ele possui 20 anos de experiência como quiroprático e coach. Ele é um especialista em performance renomado. Já falamos juntos no palco em algumas ocasiões. Ele foi diretor executivo do BNI em Abu Dhabi e é meu coautor em um livro que já mencionei várias vezes aqui no BNI Podcast. O livro é Trabalhe Sua Rede com os 4 Cs. E eu o tenho aqui no meu podcast hoje. Dr. Odi, bem-vindo. Obrigado por me receber. Um prazer. Você tem um tema interessante que é medo avante. O tema todo era medo avante para viver uma vida profissional inspirada. Como você avança nos negócios e enfrenta seus medos? Sim, primeiro, vamos revisar o que a maioria das pessoas faz. A maioria realmente evita até mesmo abordar seus medos e enfrenta tudo o que está na sua lista de tarefas. Cada meta que tem, e talvez sua lista de desejos, mas não lidam com a coisa que poderia realmente alavancar suas vidas e levá-los ao próximo nível, que são seus medos. E por que você acha que isso acontece? Eu acho que é porque nos ensinaram que o medo fundamental é o medo do desconhecido, e eu acredito que isso é totalmente ultrapassado. Isso é totalmente errado, é o que trava as pessoas. Então, o que acontece quando você se liberta das correntes que te seguram? Eu acho que o que acontece é que você dará um salto quântico e começará a se aproximar da sua visão. Mas, novamente, tudo começa com a mudança do que opera em nossas mentes. Pensamos que temos medo do desconhecido, mas não se pode temer o desconhecido. Sim, conheço muitas pessoas no BNI que ficam presas em algum medo sobre serem boas o suficiente, se elas são ou não são boas, trazendo referências ou fazendo um bom trabalho e se prendem a esses medos. E eu criei essa frase há anos: você ou fica congelado pelo medo ou focado pelo medo. Quando você se concentra no medo, você tem mais sucesso do que quando fica congelado. Então você tem passos para ajudar as pessoas a saírem do medo. Quais são esses 3 passos? Sim, o primeiro passo é quebrar o paradigma na mente das pessoas, porque isso é o que as segura. Se não temos medo do desconhecido, o que proponho é que temos medo do conhecido. Porque você não pode realmente gerar uma emoção sem alguma substância, alguma informação, uma definição ou conteúdo na mente. Portanto, o medo do desconhecido é totalmente falso, o que significa que temos medo do conhecido, que é nosso passado. Então, o que realmente tememos é encontrar o ontem, no amanhã. Me pergunto se ainda lembro da frase. Hoje é o dia em que temíamos ontem, ou algo como hoje é o amanhã que temíamos ontem. Sim, essa é a ideia. Acreditamos que temos medo do mistério do amanhã, mas na verdade temos medo da história de ontem. Vou contar uma história curta para reforçar isso. Sim, claro. Então, uma empreendedora veio até mim com uma queixa de saúde. Ela tinha dor no pescoço e um ouvido entupido. Ela já tinha viajado pelo mundo e não encontrou solução. Eu disse: vamos tirar um minuto e ver o que está acontecendo na mente. Do que você tem medo? E ela disse: tenho medo de não ter um filho. Isso não estava apenas afetando sua saúde, mas também seu negócio. Então eu disse: talvez você não queira ter um filho. Ela disse: não, eu quero muito. Tentamos a fertilização in vitro. Eu até engravidei e tive gestações que falharam. E eu disse: eu confio em você, mas talvez sua mente esteja contra você. E o que eu disse a ela foi: se agora eu estalar os dedos e você tivesse um filho neste momento, qual seria seu maior medo? Ela respirou fundo. E ela disse: oh meu Deus, tenho medo de ser como minha mãe. Certo? Então, quando removemos seu medo, que é comum, ao limpar seu medo, todos os sintomas dela sumiram. Eu conversei com uma amiga quiroprática e ela disse: é incrível que você não a ajustou. Você não a ajustou fisicamente, apenas ajustou sua mente. E eu disse: eu ajustei a história dela. E então, de repente, os sintomas dela sumiram. E eu disse: sim, isso é incrível. E eu disse:
Não sei. Ela disse, o que há de errado com você? Essa é a parte mais importante da história. E eu disse, bem, veja, eu perdi o contato com ela, sabe? E o interessante é que foi 1 ano e 1 dia depois que eu a treinei. E quando eu fui coach dela, todos os sintomas dela sumiram, mas ela também se conectou com a mãe dela. Ela disse que estavam programadas para se encontrar novamente e que deixou o passado para trás, porque foi um evento que, claro, ela não queria reviver. E então, você não vai acreditar no que aconteceu. Foi incrível que naquele dia, 1 ano e 1 dia depois, eu estava apenas desenhando com meu lápis no papel e brincando com o acrônimo MEDO. E eu recebi uma mensagem dela. E não era uma mensagem dizendo que ela estava grávida, porque isso seria um nível a Sim, mais. com certeza. Você concorda? Bem, era ainda melhor do que isso. Ela me enviou uma foto do seu novo incrível. Posso te dizer que, como profissionais, temos os mesmos medos concorrentes, certo? Ela tinha medo de não ter um filho e tinha medo de ter um filho. E nos negócios temos medo de ter sucesso e medo de falhar. Assim, falhar e ter sucesso são, muitas vezes, medos em competição que nos afastam. Sim, isso é poderoso. Isso é realmente poderoso. Agora você incluiu o seu passo 2, que é pensar sobre quando eu experimentei algo semelhante? É algo diferente? Sim. Então, o primeiro passo é perceber que o que tememos não é o mistério de amanhã, é a história de ontem. Você precisa fazer um inventário e listar seus medos. Eu tenho medo de meu negócio falhar. Tenho medo de meu negócio ter sucesso. Tenho medo de falar em público, etc. Liste seus medos. Ok. Então, esse é o passo 1. Então, passo 2. Você precisa estabelecer a origem. De onde vem esse medo? Quando eu vivi algo semelhante? Então, quando eu pergunto a profissionais, você tem medo de seu negócio falhar? Tudo bem. Então, se você tem medo de seu negócio falhar, deve ter enfrentado isso diretamente. Você teve um negócio que falhou antes ou indiretamente viu ou ouviu sobre alguém que falhou nos negócios. E é isso que você teme repetir. Esse é o segundo passo. O passo 3 é reescrever a história. Então, como quiropraxista por muitos anos, eu movia ossos e ajustava ossos, mas o que faço agora é ajustar histórias. Estou ajudando as pessoas a perceberem que são os criadores de seu próprio filme. Elas são as diretoras de seu próprio filme. Você pode mudar a narrativa, pode mudar a história, e então o medo simplesmente desaparece e você não está mais um passo atrás do medo. Então isso é uma transição? Tem mais algo sobre esses 3 passos que você quer discutir? Porque você fez uma ótima transição sobre reescrever sua história que eu quero explorar, mas tem mais algo sobre esses 3 passos? Apenas que às vezes não é tão claro. Como você pensa? Quando eu sou coach, pessoas que têm medo de falar em público, lembro de uma garota em particular que disse: como posso ter medo de a história se repetir, se francamente não há história? Nunca falei em um grande palco antes. E o que eu digo é, sabe, se você procura o mesmo cenário exato, não vai achar, mas precisa buscar elementos essenciais. E essa garota em particular que estou falando, ela realmente se manifestou em inglês, na aula de inglês, e seu inglês era ruim, e eles riram dela. Então, isso é o que ela temia. Isso faz sentido. Bem, você está falando sobre reescrever sua narrativa, e você está fazendo um documentário baseado em algumas das coisas que falamos hoje. Você quer comentar sobre isso rapidamente? Sim, claro. Portanto, a ideia é que eu realmente quero que as pessoas compreendam que o que nos retém, como disse Napoleon Hill, é o medo, e o medo, ele afirmou, é a emoção mais cara que existe. Então, esse é o primeiro ponto. Perceba que o medo está no centro de cada problema. E se ele está no centro de cada problema, ele também está no centro de cada solução, se soubermos como explorá-lo. E então eu quero desmentir essa ideia de que o que tememos é o desconhecido. Tememos o que é conhecido, que nos fortalece, porque com o medo, o desconhecido nos enfraquece, pois você não pode fazer nada a respeito, certo? O medo está literalmente um passo à frente de você. Você precisa entender do que tem medo quando você entra no palco. E, portanto, é realmente um conceito que nos enfraquece. E o que eu quero que as pessoas compreendam é o que pode ocorrer quando você se liberta, certo? Quando você se liberta dessas correntes que te seguram, você pode mudar seu negócio, pode transformar sua saúde, pode trazer outra vida a este mundo. Isso pode realmente levar sua vida para o próximo nível. E conforme eu entendi, você está participando no filme Brian Tracy e John DeMartini. Acredito que você está a bordo e alguém mais está a bordo com quem você teve uma conversa. Sim, esse seria Ivan Meisner do BNI. Sim, eu acabei de concordar em fazer parte do filme também. E então, se alguém quiser mais detalhes sobre o filme, pode te enviar um e-mail para info@doutorodi.com. É DROUDI.com. E o site do filme é inspired.movie. INSPIRED.movie.
MOVIE. Certo? Certo, isso é perfeito, Ivan. Obrigado. Algo mais antes de entregarmos para a Priscila? Sim, eu só quero que os ouvintes entendam uma coisa. Se você quer focar nos negócios, então pegue um pedaço de papel ou anote no seu computador e documente todos os medos conscientes que você tem. Todas as coisas que você sabe que tem medo. Eu tenho medo de falar em público, tenho medo de críticas, tenho medo de tudo. E também perceba que neste inventário de medos, você também pode listar medos inconscientes. Esses são medos que funcionam sob um título diferente. Então, você pode chamá-los de estresse, dificuldade, obstáculo, questão ou desafio. Para mim, isso é só um código para medo. Então, faça uma lista. Isso. Estaremos juntos neste filme para Espero Chegar Lá. E conforme o filme avança, vou garantir que eu coloque isso neste podcast. Fantástico, Ivan. Muito obrigado. Dr. Odi, muito obrigado por estar no BNI Podcast e por ser coautor de Work Your Network com os 4 Cs. Priscila, é com você. Ok, ótimo. Qual era mesmo o site? Inspired Movie. E é só isso? Você só colocou isso? www.inspired movie? Sim, eu só coloquei. É Inspired Movie, não precisa do W. Certo, ótimo. Obrigada. Isso parece interessante, vou procurar. Ok, obrigada pelas informações valiosas de vocês. Este podcast tem o patrocínio de MeisnerAudioprograms.com. Esses programas de áudio vão fornecer as ferramentas e a inspiração para melhorar sua experiência no BNI. Então confira o ótimo conteúdo que você pode encontrar em MeisnerAudioprograms.com e utilize o código promocional IVAN50 para 50% de desconto em tudo. Toda a renda vai para a Fundação BNI. Muito obrigada por nos ouvir. Sou Priscilla Rice e esperamos que você se junte a nós na próxima semana para mais um episódio emocionante do podcast oficial do BNI.